Olá, preciosa, olá, precioso. Seja bem-vinda ao meu canal. Hoje estou passando aqui para trazer um tema: espera, a espera. Como você tem esperado as promessas do Senhor? Você tem sido paciente? Você tem vigiado na sua espera? Hoje eu quero falar sobre espera. Só para quem já sofreu na vida sentimental sabe como é difícil esperar. Como a gente se frustra em meio às nossas escolhas, às decepções que passamos em nossa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês que está lá em Gênesis 24, que é quando Isaac encontra com a sua esposa, pelo qual foi dirigida ali pelo seu pai, através do servo dele, a buscar uma esposa na terra deles, para que ele não casasse com qualquer pessoa. Falar sobre a espera. Se nós não soubermos quem encaixar em nossa vida, nós sofremos. Nós sofremos as consequências. Nós que estamos no Senhor, temos várias maneiras de buscar de Deus sinais, testificações de quem é a pessoa para a nossa vida. Não estou falando de uma pessoa perfeita, porque é perfeito mesmo só quem é Deus. Mas alguém que se encaixe no nosso propósito, se encaixe em nossa vida. E não pode ser de qualquer maneira, não pode ser qualquer pessoa, porque nós temos um pensamento, antes de ter o entendimento da palavra, nós temos um pensamento que nós temos a nossa própria escolha, eu que escolho, de qualquer, né? A gente vai tocando e acha que a gente vai acertar. Tem pessoas que conseguem acertar, mesmo não estando nos caminhos do Senhor, mas na maioria dos casos não. E a pessoa certa vai se encaixar em nossa vida. A pessoa certa tem um propósito de Deus. Por isso é bom nós colocarmos diante do Senhor o que é propósito. As pessoas se encontram de várias maneiras. Deus pode dar revelação através de um sonho. Deus pode dar revelações através de sinais, através de profecias. E profecia para mim não é só abrir a boca. Realmente Deus pode usar pessoas, mas mesmo Deus usando pessoas, sinais, sonhos, tudo nós temos que deixar Deus testificando. E quanto mais se testifica, mais a gente tem a certeza que é de Deus. E o que é de Deus traz paz. E trazendo paz, e testificando esses sinais, não significa que nós não temos que apresentar a Deus, não significa que a gente não tem que orar em cima desse relacionamento futuro, apresentar algumas coisas que precisam se encaixar, porque ninguém é perfeito. Mas sempre tem alguma coisa que nós devemos deixar, algum tipo de bagagem que nós devemos deixar para que possa se encaixar. E Deus, ele nos molda a receber as promessas. Assim como coisas materiais, sonhos, outros tipos de sonho para nós realizarmos, além de um sonho de um casamento, de um futuro casamento, né? E Deus, ele vai moldando as pessoas para que se encaixarem no propósito. Toda promessa que Deus nos faz, ele faz nos moldando. Ele vai nos lapidando, nos moldando. Nós ficamos alegres, felizes, quando Deus vem e nos dá uma revelação, nos faz uma promessa, mas não significa que vai ser de imediato. Tem coisa, pode sim acontecer de repente, assim, quando ele fala, pode acontecer, e outras pode demorar mais um pouco, porque Deus sabe a hora certa. Às vezes nós estragamos o processo porque nós somos difíceis de lapidar. Está escrito sim o dia da promessa? Está, porém nós somos difíceis de lapidar. E quanto mais rápido nós somos lapidados, mais rápido as promessas se cumprem em nossas vidas. Os antepassados, alguns morreram sem conquistar, ver a promessa e ver a promessa de longe. E ninguém quer isso, ninguém quer. Quantas pessoas morrem cheias de sonhos, cheias de projetos. Pessoas às vezes morrem porque não sabem que Deus tem uma promessa.
Pessoas morrem sem saber que Deus tem algo maior na vida delas. Pessoas que a gente bate o olho e vê que a pessoa tem um potencial, vê que tem uma promessa ali, né, de ir mais além, mas não tem um compromisso com Deus. Não quer saber do Senhor. Falam que tem Deus, mas Deus está do lado de fora. Jesus morreu na cruz para nós termos Ele do lado de dentro, como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E Ele quer sempre o melhor para nós, por mais que nós não entendamos. Eu já sofri na minha vida sentimental. Eu já tomei decisões pelo qual ainda não tinha intimidade com Deus para se chegar a Ele e fazer petições. E mesmo tendo algum conhecimento que eu podia chegar até a Deus e fazer algum pedido, que eu sei, eu já fiz pedido a Deus antes de eu entregar a vida a Jesus e tal, mas não com a profundidade que eu tenho hoje, que eu conheço hoje, sobre a oração, a importância, e nem tudo é pedir, e tem coisas que é agradecer. E nós, como não temos uma intimidade com Deus, e o temor de Deus passa longe, ou só tem um pouquinho, mesmo que estão fora, alguns ainda têm um pouco de temor. Eu era a pessoa que eu tinha temor a Deus, mas não era o temor que eu tinha hoje, né? Quando eu fui casar, quando eu fui namorar, noivar, essas coisas tudo, eu podia ter se chegado a Deus apresentando todas as coisas, e eu me frustrei em todas elas. Então eu tive decepções no namoro, tive decepções no noivado, tive decepções no chá de panela, tive decepções no casamento. Olha o tanto de sinais. Meu casamento não era aprovado de um lado. Da minha parte, da parte materna, paterna do meu lado, era aprovado, foi aprovado, né? E da outra parte, não. Então, foi uma bagunça. Eu comecei do jeito errado e terminou de uma maneira frustrante. E a gente não casa para querer separar. A gente casa para querer dar certo. Apesar que a gente ouve muito isso, a gente ouvia, vou casar, se não dá certo, a gente separa. Porque então a pessoa que casa já com esse pensamento não tem certeza do que está querendo. E é dessa maneira que funciona. A gente casa às vezes porque já passa um tempo namorando e a gente para, a gente tá namorando mesmo, vamos casar. Aconteceu isso comigo. Eu já estava namorando há 4 anos. E eu confesso que eu não casei empolgada, cheia de euforia, aquela coisa, não. Não que a gente tem que casar por emoção, também não. Nem por emoção, nem por paixão, né? Tem que estar com a cabeça bem no lugar. Mas tomar decisões é aquela coisa assim, aquele casamento assim, a gente tá junto já tem um tempo, já tá namorando já tem um tempo, vamos casar. Aí um entra em concordância com o outro, bora. Só que não planeja nada. Eu não tive um planejamento para um casamento. Teve que comprar todos os móveis assim, em consórcio, para depois ir pagar. Então já casamos com dívida. Não foi aquele casamento que na minha época eu sonhava que fosse. Coisas que eu sonhei, eu me precipitei e errei, falhei. Isso tudo traz frustrações. E tem frustrações do namoro que não é curada, que vai para o casamento, que traz consequência no dia a dia, no decorrer do tempo. Eu vivi isso também. Então, esperar no Senhor é o melhor que nós podemos. Eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei para o Senhor assim: Senhor, que a gente vê o tempo passando e a gente vai ficando desanimada, porque a idade da gente vai passando. A gente quer aproveitar ainda a juventude, a nossa juventude, a gente quer aproveitar ela, quer desfrutar da juventude. E eu falei para Deus: Senhor, aquilo que o Senhor não tem para mim, e eu não falei só na vida sentimental, não, eu falei de forma geral. Aquilo que o Senhor não tem mais para mim, que o Senhor arranque do meu coração,
para que eu não possa ficar frustrada, porque se viver frustrada é um sentimento muito ruim, é muito ruim. Então, Senhor, me ajuda a te amar mais, da maneira que o Senhor merece, me ajuda, Senhor, para continuar, né, pregando o Evangelho, porque o dever de todo cristão é pregar o Evangelho. Eu não preciso de cargo em igrejas para pregar o Evangelho. Tem pessoas que têm um chamado, tem a hora certa de acontecer as coisas, tem. Eu só estou falando que não é obrigado eu ter um cargo para ser uma mensageira de Deus na vida de alguém, para ser um instrumento de Deus para resgatar almas. Aqui eu estou falando da espera, que é o tema dessa mensagem, mas meu foco principal é a vida sentimental, mas tem a espera de todo tipo de promessas. E eu quero deixar essa passagem aqui. Eu quero ler com vocês, que está lá em Gênesis 24, vamos a partir do verso 63, vamos ler. Isaac saíra orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham, que vinha montada a futura esposa dele, Rebeca, que vinha ali com o servo do seu pai. E ele estava fazendo o quê? Ele estava tendo um tempo de oração. Então significa que ele era um homem de oração. Ele não poderia casar com qualquer mulher. Era um homem de Deus. Foi criado ali, discipulado pelo Pai, nos caminhos do Senhor. Versículo 64. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque e lançou-se do camelo. Então ela ali, quando vinha com o servo do pai ali de Isaac, ela nem sabia que era ele. Olha como que se testificou. Nem sabia que era ele. Ela se lançou do camelo. Se lançou do camelo. Eu imagino uma coisa assim, deve ser um momento lindo, né? Então, Deus já plantou o amor no coração dos dois. Continuando aqui. E disse a seu servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, que era o costume, né? E cobriu-se com véu. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Então ali, o servo do seu pai relatou tudo para Isaque, que é que o pai tinha pedido. Que o pai pediu para ir no meio da parentela deles, que eles não moravam, estavam morando ali na terra, né? Que Abraão tinha se deslocado para outro lugar. E pediu para ir lá buscar a esposa por filho no meio da parentela. Rebeca, ela é prima de segundo grau de Isaque. Pelo que eu entendi aqui no texto, lendo o texto aqui. Então, ela era prima dele. Uma prima de parentesco mais longe, que era de segundo grau. Eu não sei como vocês chamam, na minha terra nós chamamos assim, prima de segundo grau, terceiro grau. Acredito que para todos é assim, né? Então ele casou. E no meio do povo antigo, até mesmo nas regiões do Nordeste até hoje, né, no meio da minha parentela, eu não concordo de primo casar com primo, é minha opinião. Eu não gosto. Eu particularmente, nem quando eu vivi as coisas do mundo, nunca beijei primo meu, graças a Deus, né? Não que não aconteceu de algum interesse, não da minha parte, mas eu nunca beijei primo, nunca tive interesse de casar com primo. E lá no Nordeste tem ainda essas coisas de casar com primo ainda casa com primo. E nos tempos bíblicos também tinha isso, de parente casar com parente. E eu tenho um pensamento, para que eu vou casar com meu sangue? Eu tenho esse pensamento. E para ser sincera, não tenho nem intenção de casar com homem nordestino, apesar de eu ser nordestina. A não ser que se fosse uma coisa preparada por Deus, né? E vamos continuar. Isaac trouxe para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher. E amou-a, assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Como que foi o casamento deles? Não tem uma preparação de festa. Foi algo preparado por Deus. Deus usou o pai dele, Abraão, e o servo. O servo também pediu sinais a Deus, não foi de qualquer jeito. Quando o servo chegou no poço ali daquele lugar, daquela terra, ele pediu sinais para o Senhor. E quando ela veio em direção ao poço, os sinais aconteceram. E
ele chegou ali no meio da parentela dela, relatou tudo também sobre os sinais e depois relatou para Isaac os sinais. Olha que coisa linda, perfeita, preparada por Deus. Os dois se casaram, né? No momento ali que ele levou ele para a tenda da sua mãe, a tenda pelo qual a mãe dele já tinha falecido. E ele ali se consolou da morte da sua mãe. A palavra diz que ele ficou consolado, significa que ele andava triste, né, pela morte da mãe dele, andava de luto. E ali ela substituiu ali o lugar da sua mãe, que já tinha partido. E os dois, foi este momento que os dois teve este momento que se casaram. Então, existe várias maneiras, né? Às vezes nós nos preocupamos com coisas, sonhamos com coisas, e eu já vi casamentos acontecerem que foi assim, cheio de flores, cheio de decorações, cheio de entradas. Eu confesso, eu não tenho paciência com essas coisas. Eu achava bonito e eu pensava ter algo no meu casamento passado, mas não era nada exageradamente. Eu queria aqueles negócios que é tradicional, docinhos, uma igreja enfeitada, mas não nada que seja nada demais, mas eu não tive condição para isso, nós não fizemos planejamento. Hoje eu não me sinto frustrada por causa disso, né? Nem deu certo, apesar que foi um casamento que ia para 13 anos, eu posso dizer que 13 anos, que eu divorciei em novembro de 2013. Divorciei não, separei, mas eu já conto a partir daí, né? Separou de cama e não voltou para casa mais, já é divórcio, já é separação. Então, em 2013, meu ex-marido saiu de casa. Em 2013, em novembro. Em dezembro, eu faria 13 anos de casada. Passamos por uns momentos, assim, difíceis, financeiro. Eu não era esposa que ficava pegando no pé se faltasse as coisas dentro de casa, né? Não tô aqui pra me exaltar, não. Nem sei por que eu tô tocando nesse assunto. E a coisa que é de Deus pra sua vida e as frustrações, é tanta coisa. Uma vez eu ouvi algo de uma pessoa que eu gostava de participar de palestras. E eu gostava, eu acho legal a gente participar de palestra para aprender mais, sabe? Para acrescentar a nossa vida. E aí eu ouvi que nós temos que, diante da nossa escolha, suportar, que poderia dar certo. Quando o homem quer ser moldado, lapidado, tanto homem quanto mulher, sempre tem um que cede mais. Quando se deixa ser lapidado, eu acredito sim que pode dar certo. Mas se querer ser moldado, aí os propósitos se encaixam. Mas isso aí é raridade, Então eu deixo essa mensagem para você, seja solteira, viúva, para você que passou por um divórcio também, o que Deus tiver preparado para sua vida, porque quem é nós para condenar? É Deus que faz as coisas, as pessoas condenam. E eu já ouvi de pessoas, não, você continua casado com ele, você continua sendo esposa dele. Foi ele que saiu de casa, foi ele que me traiu, entendeu? E as pessoas falam isso, mas se Deus faz promessa, ninguém pode ir contra as promessas de Deus. Que Deus é esse, então? Se ele está fazendo a promessa, então não é pecado. Se ele está fazendo a promessa, não é. Quando Deus dirige a palavra na vida de alguém que passou do homem ser de casa, ou uma mulher também que pirou a cabeça, na maioria dos casos são os homens, mas hoje em dia está acontecendo com mulher também. Se Deus dirige uma palavra, uma promessa que a pessoa vai voltar, vai mudar, ok, é outra coisa. Mas se não, então nós estamos livres. E eu pedia sinais a Deus, e quando eu pedia sinais a Deus, eu era mais facada. Eu era mais humilhada, então era sinais que não ia dar certo mais. As pessoas julgam demais. E eu vivi situações no meu casamento, teve uma época que eu me senti tão carente, sabe? Eu sofri também na minha vida sexual,
sabe? E eu passei por momentos que eu cheguei a um ponto de eu mesma falar, eu quero o divórcio. Mas eu tinha temor do Senhor. E no meio de tudo aquilo isso eu cheguei a falar, mas para que eu fui falar? Isso gerou algo que depois lá na frente eu fui julgada que foi eu que tinha pedido o divórcio. Aí colocou eu como ruim por causa de coisa lá de trás que nós já tínhamos consertado, sabe? Aí tudo bem, aí recebemos aconselhamento, ficamos bem. Eu tinha descoberto uma traição depois, e eu, quando pedi isso, não tinha sabido da traição, apesar que eu desconfiava de coisas, eu sabia de coisas que acontecia dentro de casa, e pelo qual não confessava, mas através do discernimento, era uma desconfiança acompanhada do discernimento, e que a gente vai tocando porque a gente não tem certeza do que a pessoa esteja nos traindo. Só com o tempo a gente vai, depois que a gente entrega a vida a Jesus, a gente começa a ficar mais esperta. E eu comecei a ter vida de oração, de jejum, de consagração, e a gente vai pegando mais coisa, vai descobrindo, e a gente vai fazendo pergunta, a pessoa vai negando, a pessoa tem a oportunidade de falar e não fala, aí na hora que falou eu não estava preparada, porque quando eu estava preparada, não quis falar. E depois que eu estava já magoada, ressentida com outras coisas, é que aí depois eu cutuquei de novo, aí veio a revelação que eu já tinha sido traída mais de uma vez. E nisso aí eu tive que liberar perdão, que não foi fácil. Não foi fácil. Eu queria o divórcio, só que dessa vez eu não cheguei a pedir o divórcio. Quando eu falei em divórcio para trás, eu também não fui procurar fora, eu só falei de boca. Depois fiquei de boa mesmo, ficou tudo bem. Aí depois teve a revelação da traição. E eu tive muita dificuldade de perdoar, porque as lembranças vinham, aí começa a vir relance na memória, então é aquilo, então aquele dia, é por causa disso que não falavam onde ia, então por isso porque ficava tantas horas sim, sim, sim. Aí a gente começa a pensar isso e começa a ficar, aquilo lá vai doendo tanto, o coração vai sangrando, a gente vai ficando contrariada com aquele sentimento, com aqueles pensamentos. E aí depois a gente chegou a um ponto que nós sentamos e decidimos nós dois mesmos separar. E eu acredito que nesse momento era o momento certo, porque tinha decisão de nós dois. Só que depois eu fiquei com temor, eu ficava vendo meus filhos pequenos, eu não conseguia ver. Aí eu vi que o semblante dele ficou feliz e eu fiquei assim, meu Deus, que o semblante dele tá feliz. Tem alguma coisa errada. Aí deu a impressão que ele já estava de olho em alguém, entendeu? E nisso eu não. Aí ele estava decidido, né? Porque nós tínhamos decidido, só que eu voltei atrás. E no que eu voltei atrás, eu acho que isso foi avançando mais coisas, porque eu acho que a partir desse tempo, sabe? Aí o tempo passou. Aí tivemos mais alguns probleminha, nós estávamos levando, eu tinha liberado perdão. E por conta de uma discussãozinha boba, ele foi dormir na casa da mãe dele. E nisso, não voltou mais para casa. Aí ele estava muito descansado, estava de sorriso no rosto, e eu fiquei desconfiada, aí tem coisa. Aí depois eu fiquei 3 meses esperando ele voltar para casa, não voltou. No que não voltou, aconteceu que acabou sendo pedido o divórcio. De primeira eu não assinei, aí depois eu vi que ele estava decidido mesmo, eu chamei, então vamos lá, vamos assinar, não precisa ir no juiz não. Entrar em concordância. E ainda a moça conversou com ele e a moça falou assim, pensa bem, eu sou filha de pai divorciado. Pensa nos seus filhos. Aí ele falou assim, já deu o que tinha que ter dado. Com a cara assim, bem nervoso. E na hora que ele falou isso, e eu não sabia que ele estava com outra, o Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. O Espírito Santo falou, vem assim, e falou comigo.
faz o que Ele está querendo. Aí eu assinei. Mas só que veio problema sobre problema, não foi que acabou assim, não. Vou vir um problema atrás do outro. Meus filhos eram crianças, eu sofri muito. Meus filhos também sofreram, foi difícil. Hoje meus filhos estão adolescentes. Não é fácil criar filhos sem a presença do pai dentro de casa. Não é fácil. E tem mulheres até tem o pai dentro de casa presente, mas não estão fazendo o seu papel. É orar. É orar e buscar. É orar e buscar. E que Deus tenha misericórdia das famílias. Que Deus tenha misericórdia dos casamentos para não haver mais divórcio. Que está tendo divórcio demais. E hoje em dia está tendo muito divórcio no meio cristão. E eu fico assustada, porque tem pessoas que casam há pouco tempo e divorciam. Eu lembro que na época que eu casei, na mesma época que eu casei, pessoas que casaram na mesma época que eu se separaram com 1 mês de casado, 2 meses de casado. Acham que tem certeza do que estão fazendo. O meu ainda durou um pouquinho mais, né? Ia para 13 anos. Não é fácil. Então, vocês fiquem atentos nos sinais para ter certeza que vocês estão fazendo. E Deus dando sinais, ainda aparecem as coisinhas para atrapalhar, aparecem as complicaçõezinhas que nós temos que colocar diante dele. Não é fácil, não. Não é fácil. Aleluia. Deus quer casamento felizes. Deus quer casamentos abençoados. Quer família segundo o coração de Deus. O diabo quer destruir as famílias, quer criar família da maneira dele, uma família distorcida, que não é um padrão bíblico. E Deus é maravilhoso. Deus, Ele é tremendo. Ai, Jesus, glória a Deus. Vamos orar? Eu queria poder falar mais, mas eu estou conseguindo falar até aqui. Pai querido, Pai amado, neste momento, Pai, eu coloco essas vidas que possam estar vindo esse vídeo, ou que possam ouvir. Talvez tenha pessoas aqui casadas, ou pessoas que ainda vão casar, que estão no relacionamento para um casamento, ou que não estão. Mas eu te peço, Pai, por essas vidas, que o Senhor venha dar livramento sobre elas. Dar livramento, Pai, de casamentos que não te agradam. Que o Senhor esteja provendo para a vida de cada um, Pai. Nesse tempo de espera. Esteja dando eles mais testificações, mais sinais, tirando todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo que possa atrapalhar esse relacionamento futuro, para que não haja mais divórcio, para que haja um lar feliz, um lar próspero. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu queria cantar uma canção, mas eu não consegui pegar a letra, porque é uma letra muito longa e é uma letra linda, linda, que vocês estejam ouvindo na casa de vocês, que é da Aline Barro, que chama Soube que me amava. Esse louvor é lindo. E quando eu fiquei meditando na letra da música, não foi sem questão de vida sentimental, não. Eu fiquei meditando no Senhor. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim. Ai, é lindo. Vou cantar um pedacinho, né? Desde o princípio, quando com você sonhei, desde o momento em que meus olhos levantei, desde esse dia que sozinha eu estava, foi quando seu olhar no meu se encontrou. Soube que me amava, entendi. Soube que buscava mais de mim, que muito tempo esperou. Então cheguei, soube que me amava, entendi. Eu já não podia resistir, e com um beijo e com amor te entreguei meu coração, me apaixonei.
me apaixonei. Aleluia. Vou cantar só até aqui. Deus é lindo, então eu fico pensando no Senhor quando Ele estava me esperando. O Senhor está te esperando. Para você que ainda não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador. Ele está te esperando. Ele está de braços abertos. Ele quer que você abra o coração para Ele entrar. Porque Ele te ama. Ele quer o melhor para a sua vida. Ele quer te cuidar, te tratar. Ele quer te oferecer as promessas dEle para a sua vida. Tem promessas retidas na sua vida por falta de experiência com Deus. Por falta desse contato com o Senhor. Aquele véu foi rasgado para nós termos intimidade com Ele. Para estar se chegando a Ele. E Ele te chama, Ele te quer, Ele te ama. Você tem o seu valor, como o nome desse canal, Preciosa. Por isso que eu entro aqui chamando, seja homem e mulher. Olá, Preciosa, olá, Precioso. Porque esse canal chama Espaço Mulher Preciosa. Porque nós temos nosso valor. Um diamante, uma pérola é lapidado para ter um valor especial, para se transformar numa obra maravilhosa, para ficar lindo, perfeito. Apesar que nós não somos perfeitos, né? Eu digo pela perfeição do diamante, da pérola, tudo é um processo. Nós passamos por dores. Tanto passamos pelas dores que nós encaramos na nossa vida, pelos nossos erros, como as dores de lapidação. Esse é o processo, é o preço. Só que Deus, Ele nos fortalece em meio a esse processo. Graças a Deus por isso. Então essa palavra que eu deixo aqui, que Deus tenha misericórdia da sua vida sentimental, que Deus tenha misericórdia da sua vida espiritual e te conceda as bênçãos que você precisa. Em nome do Senhor Jesus. Que Jesus te abençoe.